Ok, pessoal, dando sequência ao nosso plano de ensino aqui no módulo de mercado condominial, eu quero só passar para vocês alguns números de como esse mercado vem se desenvolvendo. Isso é interessante para a gente avaliar o potencial desse mercado, né? Então, o mercado condominial ele é um grande demandante de serviços. Isso porque no condomínio moram as pessoas e as pessoas consomem serviço de limpeza, serviço de portaria, serviços de lazer. Então é uma série de serviços de manutenções, enfim. Por isso o mercado ele cresce, ele é próspero e ele é uma motriz da economia, devido a esse consumo de serviço, principalmente porque os fornecedores de serviço normalmente são pequenas empresas, então ele é um mercado que tem uma função social muito bacana, muito legal, porque ele ajuda no desenvolvimento dos pequenos empreendedores. E no caso do síndico, ele também está aqui como um fornecedor de serviço de gestão, serviço de síndico, onde cada condomínio tem o potencial para contratar um síndico gestor profissional. Essa demanda por serviço, ela vem crescendo de forma bastante exponencial nos últimos anos. E principalmente essa tendência de contratação pelo síndico profissional, né? Nós adiante vamos falar um pouco mais o que motiva essa contratação, o que está acontecendo nos condomínios que eles preferem buscar pessoas de fora do que eleger um próprio morador. Mas dando sequência aqui, conforme dados que estão lá no site do IBGE, hoje no Brasil, nós temos cerca de 10 milhões de apartamentos. 10 milhões de apartamentos. Então, esses 10 milhões de apartamentos, ele é um número bastante expressivo e abriga ali cerca de 30 milhões de pessoas. 30 milhões de pessoas habitando em apartamentos. Isso num universo de 200 milhões de pessoas, então é um número bastante expressivo, tem ali uma colaboração muito grande na economia, né, de consumo, de serviço. Então por isso que mesmo diante momentos de crise, o condomínio ele continua empregando e ele, dentro do nosso setor que é de síndico, mesmo nas crises mais ferradas, nas crises mais severas, nenhum condomínio dispensa seu síndico. O que acontece é, normalmente, num período como nós estamos passando hoje, que é o período do Covid-19, muitos síndicos moradores não aguentam essa pressão, né, dos moradores, de toda essa situação que está acontecendo, que você tem acompanhado aí nos noticiários. E toda crise, toda pandemia acaba acelerando alguns processos. Então o mercado ele é interessante porque normalmente a cada ano ele se renova, cada ano tem eleição, cada ano existe uma grande oportunidade das pessoas que se preparam a entrar no mercado como síndico. É normal nos nossos treinamentos presenciais, no decorrer do curso, alguns alunos já conseguirem conquistar o seu primeiro cliente. Se você que está ali nos acompanhando começar a seguir os nossos passo a passo, as nossas orientações, no momento que for fazer a prospecção no mercado, você, no decorrer desse curso, você já pode estar aí conquistando o seu primeiro cliente. E se isso acontecer, por favor, deixe ali nos comentários, nos comunique para que a gente também vibre com você essa vitória. Continuando aqui, então, nós temos 10 milhões de apartamentos, cerca de 30 milhões de pessoas, isso são números bastante expressivos. Nós temos ainda no desenvolvimento do mercado condominial, então quando o mercado começou a desenvolver lá atrás, com o êxodo rural, as pessoas começaram a sair das pequenas cidades e vir para os grandes centros urbanos, surgiu aí a necessidade de regulamentar a construção civil, regulamentar os prédios, regulamentar os condomínios, e aí foi criada a Lei dos Condomínios em 1964. A Lei dos Condomínios é um marco legal. Nós tivemos depois também um outro marco legal, agora mais recente, que é o Código Civil de 2002. Tá? E no Código Civil de 2002, ele traz lá no artigo 1347 a seguinte possibilidade, que o síndico pode ser pessoa
física e jurídica, e pode ser também, o síndico ele pode ser pessoa estranha ao condomínio. Sendo pessoa estranha ao condomínio, pessoa não moradora, isso abre espaço para que essa função de síndico seja ocupada por pessoas igual a você, que não mora no condomínio e que está disposto a oferecer o serviço para os condomínios, para os empreendimentos. Então abriu um leque de oportunidade muito grande. Com base nisso, em 2010 foi um grande marco no mercado condominial, porque em 2010 houve o boom imobiliário no país todo. Isso em virtude também das facilidades de financiamento, isso devido à demanda reprimida por habitação, né? E aí começou a surgir de forma crescente essas oportunidades para o síndico profissional, o síndico de fora. O síndico é o representante legal do condomínio. Como representante, ele pode ser o morador ou ele pode ser uma pessoa de fora, conforme nós vimos na lei. A lei possibilita ser uma pessoa de fora e isso abriu um mercado, muitas pessoas se oferecendo aí o seu serviço. Então, quando a gente fala síndico profissional, não quer dizer que essa pessoa tenha um curso ou uma formação ou que ele seja mais profissional do que o síndico morador, enfim. Ele não é uma pessoa especial, mas ele é apenas uma pessoa que não mora no condomínio e que resolveu oferecer seus serviços, vivendo dessa função, né? Porque o síndico ainda não é uma profissão regulamentada, né? Então, síndico é o representante legal do condomínio. Síndico profissional é o síndico que não mora no condomínio e vive oferecendo esse serviço. Nós trabalhamos uma terminologia chamada síndico gestor profissional como uma forma de diferenciar, porque nos nossos cursos você vai estar aprendendo aqui no decorrer do desenvolvimento do curso que não basta você apenas ser de fora, não morar no condomínio. Você tem que trabalhar alguns processos de gestão, porque os moradores normalmente têm uma expectativa muito grande quando o síndico é profissional. Por isso nós usamos a terminologia síndico gestor profissional. Significa que é um síndico que não mora no condomínio, ou até pode morar, porque teve muitos síndicos moradores que se transformaram em síndico gestor profissional. E o gestor significa que ele agregou processos de gestão no seu plano de trabalho. E que processos são esses? Quando se fala gestão, nós temos lá, com base na administração, o gestor é alguém que planeja, é alguém que organiza, é alguém que dirige e é alguém que controla. Então, nós vamos estar mostrando para vocês alguns processos de gerenciamento do prédio, onde você em algum momento vai trabalhar o planejamento, a organização do condomínio, a liderança, a direção do condomínio e os controles. Nossa, mas o síndico faz tudo isso? Sim, essas são as prerrogativas de gestor, né? Nós vamos ver também que o síndico gestor, ele, como líder, ele delega. E aí, de repente, nós podemos delegar algumas dessas funções para terceiros, onde, por exemplo, aqui nós colocamos o planejamento, que pode ser delegado para uma administradora, para uma contabilidade, que vai planejar as finanças, que vai planejar a previsão orçamentária, uma agenda de manutenção. Você pode também delegar aqui o controle financeiro, os boletos, balancetes, delegar isso para a contabilidade. E você fica com aqui, ó, a função de organizar o condomínio e dirigir o condomínio. Então você já consegue, só nessa parte que nós colocamos aqui de processos de gestão, dividir esses processos e já delegar. Você delegou já aqui a metade das suas tarefas para a administradora, né? Então, o planejamento você pode trabalhar em conjunto com a administradora e o controle em conjunto com a administradora. E aí foca na direção e na organização do condomínio. Ok, pessoal?